Há segredos que, como rios subterrâneos, correm silenciosos sob a superfície de nossas vidas, moldando paisagens que nunca sequer imaginamos. Por décadas, a verdade sobre minha própria origem e a história de minha família foi um desses rios, invisível, mas potente, esperando o momento certo para emergir e reescrever tudo o que eu acreditava saber. Hoje, eu convido você a mergulhar comigo nessa correnteza, a desvendar as águas profundas de um passado que se recusava a ser esquecido. E se você valoriza histórias que desvendam mistérios profundos e transformam a compreensão da realidade, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo dessa jornada que abalou os alicerces da minha existência. Desde os meus primeiros anos de vida, a figura central de minha infância foi minha avó, Dona Aurora, uma mulher de semblante invariavelmente calmo, cujas feições transmitiam uma serenidade quase etérea, mas cujo olhar, o olhar de Dona Aurora, sempre guardou uma história não contada, um universo de silêncios eloquentes que, mesmo na minha tenra idade, eu sentia pulsar sob a superfície de sua aparente tranquilidade. Era um olhar que parecia carregar o peso de muitas estações, um espelho de memórias que se recusavam a ser vocalizadas, e que, com o passar dos anos, se tornou o epicentro de uma curiosidade que eu mal sabia como nomear. Nossa vida familiar, vista de fora, era a epítome da normalidade reconfortante. Minha mãe, Ana, com sua energia vibrante e seu amor incondicional, e meu pai, Pedro, o pilar de estabilidade e bom humor, construíam um lar onde risadas e rotinas se entrelaçavam em uma tapeçaria aparentemente perfeita. No entanto, mesmo em meio a essa felicidade cotidiana, havia sempre algo intangível no ar, uma nota dissonante em uma sinfonia harmoniosa, uma peça faltando em nosso quebra-cabeça genealógico, que, embora invisível para a maioria, se manifestava sutilmente através de Dona Aurora, como um eco distante de um passado que se recusava a ser totalmente silenciado. Eram pequenas nuances, gestos quase imperceptíveis, que na época eu atribuía à excentricidade adorável de uma avó idosa, mas que, em retrospectiva, eram os primeiros sinais de uma narrativa muito mais complexa e dolorosa. A melancolia discreta de Dona Aurora não era um luto explícito, nem uma tristeza avassaladora que a consumisse publicamente. Era, antes, um véu sutil, quase transparente, que cobria sua alma, tornando-a para mim uma figura de fascínio e mistério desde a mais tenra idade. Eu observava o modo como seus olhos, mesmo quando sorria, pareciam guardar uma sombra, um resquício de uma dor antiga que o tempo não conseguira apagar completamente. Era como se ela vivesse em duas dimensões simultaneamente. A do presente, com sua família amorosa e seu cotidiano tranquilo, e a de um passado distante, cujas memórias a visitavam em momentos inoportunos, imprimindo em seu semblante uma quietude pensativa que eu, criança, interpretava como uma forma de sabedoria silenciosa. Cresci imersa nessa atmosfera de amor, e, ao mesmo tempo, de uma inexplicável lacuna emocional que emanava dela. Uma sensação de que havia capítulos inteiros de sua vida que eram intocáveis, selados por um pacto tácito de silêncio. Minha mãe, Ana, sempre tão aberta e comunicativa, parecia ter uma reverência especial por essa quietude de Dona Aurora, como se soubesse que certas portas não deveriam ser abertas, ou talvez, como se ela própria fosse cúmplice de um segredo que protegia sua mãe. Eu, por outro lado, sentia uma irresistível atração por essa fronteira invisível, uma necessidade quase inata de compreender o que se escondia por trás daquele véu de discrição. A forma como ela acariciava meus cabelos, o tom de sua voz ao contar histórias de ninar que nunca se aprofundavam em seu próprio passado, tudo isso contribuía para a aura de enigma que a cercava, moldando minha percepção de que a vida era feita de camadas, algumas visíveis, outras eternamente ocultas, e que o amor familiar, por mais forte que fosse, podia coexistir com verdades não ditas. Essa dualidade,
a do amor inquestionável e a do mistério insondável, tornou-se a paisagem emocional da minha infância. Um cenário onde a felicidade e a curiosidade se entrelaçavam de forma inextricável. A superfície de nossa vida familiar era de uma normalidade tão reconfortante que qualquer um que nos observasse de fora jamais suspeitaria da existência de algo além do ordinário. Minha mãe, Ana, era a personificação da alegria. Uma mulher vibrante que preenchia a casa com risadas e o aroma de suas deliciosas receitas, sempre pronta para um abraço ou uma palavra de encorajamento. Meu pai, Pedro, com seu senso de humor contagiante e sua presença sólida, era o alicerce sobre o qual nossa família se apoiava, um homem prático e carinhoso que transformava qualquer desafio em uma oportunidade de união. Juntos, eles criaram um ambiente de segurança e afeto inquestionáveis, um refúgio onde eu me sentia absolutamente amada e protegida. Contudo, por trás dessa fachada de perfeição, havia sempre algo intangível no ar, uma peça sutilmente ausente em nosso quebra-cabeça genealógico, que se manifestava não por ausência, mas por uma presença silenciosa, uma lacuna que eu não conseguia identificar, mas que sentia. Era como se, ao traçar a árvore da nossa família, houvesse um ramo que parecia ter sido cuidadosamente podado, deixando um espaço vazio que ninguém mencionava, mas que todos, de alguma forma, reconheciam em seu subconsciente. As histórias de família eram sempre contadas a partir de um certo ponto, com uma elipse implícita em relação a um período anterior, como se a narrativa começasse em um capítulo específico, ignorando deliberadamente os que o precediam. Eu, na minha inocência infantil, não articulava essas observações em palavras, mas sentia que havia um limite para o passado que podíamos explorar, uma porta que permanecia fechada, guardada pela discrição de Dona Aurora e pela complacência silenciosa dos meus pais. Essa normalidade era tão bem construída que qualquer tentativa de questionamento parecia, para a criança que eu era, uma afronta à paz familiar, uma invasão a um território sagrado de silêncio. A ausência de certas histórias, a falta de detalhes sobre a juventude de minha avó, a lacuna em nossa narrativa familiar, tudo isso contribuía para a formação de um mistério que, anos mais tarde, se revelaria o ponto de partida de uma jornada transformadora, redefinindo não apenas a história de Dona Aurora, mas a minha própria identidade, ligando-me a um passado que eu jamais poderia ter imaginado. Pequenos hábitos de Dona Aurora, que na época pareciam meras idiosincrasias de uma mulher idosa, tornaram-se, em retrospectiva, os marcadores mais claros da existência desse segredo. Lembro-me vividamente de como ela evitava certas fotografias antigas que adornavam a sala de estar, especialmente aquelas em tom sépia, desbotadas pelo tempo, que retratavam parentes distantes ou paisagens campestres de épocas remotas. Se meu olhar infantil se demorasse um pouco mais sobre uma dessas imagens, buscando detalhes ou histórias, ela rapidamente intervinha com uma distração, um comentário sobre o tempo lá fora, ou a sugestão de um lanche, desviando sutilmente a atenção para longe daquele pedaço de passado. Nunca havia raiva ou impaciência em sua voz, apenas uma urgência contida, um desejo quase palpável de redirecionar a conversa para o presente, para o trivial, para qualquer coisa que não fosse aprofundar-se naqueles momentos congelados no tempo. Outro hábito marcante era a súbita mudança de assunto ao mencionar o passado distante, especialmente quando a conversa se aproximava de sua juventude ou de eventos anteriores ao seu casamento. Bastava uma palavra, um nome, uma referência geográfica que tangenciasse esse período proibido, e Dona Aurora, com uma destreza quase mágica, conseguia mudar o curso da conversa para algo completamente diferente, como o jardim, a novela da noite ou os planos para o almoço de domingo. Era uma manobra tão suave que, por anos, passou despercebida como uma peculiaridade, uma forma de evitar a nostalgia ou a monotonia. Mas com o tempo, e com o acúmulo dessas observações, comecei a perceber que não era apenas uma mudança de assunto, mas um bloqueio, uma barreira invisível que ela erguia para proteger algo que considerava sagrado,
ou doloroso demais para ser compartilhado. Esses pequenos rituais de evasão, essa dança de desvio e silêncio, eram as migalhas de pão que, sem que eu soubesse, estavam me guiando para a verdade. Eram os primeiros sussurros, quase inaudíveis, de um segredo que, por décadas, permaneceu adormecido, esperando o momento certo para despertar e abalar os alicerces da minha própria existência e a percepção de tudo o que eu conhecia como verdade sobre a minha família. Mal sabia eu que esses eram os primeiros sussurros de um segredo que, por décadas, permaneceu adormecido sob a superfície da nossa vida familiar, como um vulcão extinto que, um dia, revelaria sua chama interior. Cada vez que Dona Aurora desviava o olhar de uma foto, cada vez que ela mudava abruptamente de assunto, ao menor toque em seu passado mais remoto, não eram meros caprichos de uma avó. Eram, na verdade, os códigos de uma linguagem silenciosa, as pontas soltas de uma narrativa que ela havia cuidadosamente costurado para si e que, inadvertidamente, envolvia a todos nós. Eu, a neta curiosa e observadora, estava, sem saber, coletando as peças desse quebra-cabeça, guardando em minha memória infantil os fragmentos de uma verdade que ainda não tinha nome, mas que já exercia um poder magnético sobre mim. A inocência da minha infância me impedia de ver a gravidade desses gestos, mas a intuição, essa bússola interna que nos guia mesmo antes de termos consciência plena, já registrava as anomalias, as dissonâncias na sinfonia familiar. Esse segredo, teimosamente guardado, não era uma falha de caráter, mas uma proteção, um escudo erguido para defender não apenas Dona Aurora, mas, talvez, a própria estrutura da nossa família, construída sobre uma base que, um dia, seria revelada como algo muito diferente do que sempre nos foi contado. Ele esperava, paciente, pelo momento certo, por uma conjunção de circunstâncias, por uma faísca que acenderia a chama da revelação, e que, quando viesse, não seria apenas uma história contada, mas uma explosão de verdades que reescreveria minha origem, minha identidade e a história de minha família para sempre. Preparem-se, pois, para uma jornada que transcende o tempo e as memórias, uma imersão nas profundezas de um passado que, ao ser desvendado, não apenas revelou a verdadeira essência de Dona Aurora, mas também me permitiu compreender quem eu realmente sou. Este é apenas o início da revelação de um legado de silêncios e verdades ocultas que moldaram gerações, e que agora, finalmente, serão trazidas à luz. Parte 2. Parte 2. A descoberta. Uma foto escondida por 40 anos. Tudo começou em uma tarde chuvosa, daquelas que convidam à introspecção e ao silêncio, quando o mundo exterior parece se aquietar para que os ecos do passado possam ressoar mais alto. As gotas batiam ritmicamente contra o vidro da janela da sala, criando uma sinfonia melancólica que parecia embalar meus próprios pensamentos. Eu estava sentada no sofá, com um livro aberto no colo, mas meus olhos não conseguiam focar nas palavras. Minha mente divagava, como sempre, para Dona Aurora, minha avó. Sua imagem, com aquele semblante calmo e o olhar que guardava um universo de histórias não contadas, era uma constante em meus devaneios. A melancolia discreta que a envolvia, um véu quase imperceptível, era algo que eu sentia desde a infância, uma presença intangível que flutuava em nossa casa, mesmo nos momentos de maior alegria. Naquela tarde em particular, a sensação de que algo estava faltando, de que havia uma peça crucial ausente em nosso quebra-cabeça genealógico, era quase palpável. Minha mãe, Ana, e meu pai, Pedro, sempre me deram uma vida familiar de uma normalidade reconfortante. No entanto, a sombra daquele segredo não dito de Dona Aurora pairava sobre nós, um sussurro que ninguém se atrevia a verbalizar. Decidi que não podia mais ignorar aquele chamado silencioso. Impulsionada por uma curiosidade que beirava a obsessão, e talvez por um desejo inconsciente de aliviar o fardo de minha avó, levantei-me e comecei a perambular pela casa. Meus passos me levaram ao sótão,
Um lugar que, para mim, sempre foi um santuário de memórias empoeiradas. Era um espaço raramente visitado, guardião de móveis antigos, caixas esquecidas e o cheiro inconfundível de tempo e segredos. A luz fraca que filtrava pelas pequenas janelas empoeiradas criava um ambiente quase etéreo, onde as partículas de poeira dançavam em raios dourados. Comecei a mover algumas caixas, sem um objetivo claro, apenas com a intuição de que ali, entre os objetos negligenciados, eu poderia encontrar uma pista, um fragmento da história que Dona Aurora guardava tão zelosamente. Foi então que meus dedos roçaram algo diferente. Não era a madeira áspera de uma caixa de papelão, nem o tecido de uma colcha antiga. Era algo mais liso, mais frio. Puxei para fora um pequeno baú de madeira escura, com ferragens de latão corroídas pelo tempo. Ele estava escondido sob uma pilha de cobertores velhos, quase como se tivesse sido deliberadamente camuflado. Meu coração começou a bater mais forte. Havia algo nele, uma aura de importância, de ser um guardião de algo precioso. O fecho estava enferrujado, mas cedi facilmente com um leve puxão. Dentro do baú havia uma camada de papéis amarelados, algumas cartas com caligrafias antigas e um pequeno álbum de fotografias desbotadas. Mas o que realmente chamou minha atenção, o que fez o ar rarear em meus pulmões, foi uma fotografia solta, escondida sob o álbum, quase no fundo do baú. Era uma foto antiga, em preto e branco, com as bordas ligeiramente desgastadas e um tom sépia que denunciava sua idade. Meus dedos tremeram ao pegá-la. A imagem revelava uma cena que parecia congelada no tempo, um fragmento de um passado distante. Nela estava Dona Aurora, irreconhecível em sua juventude vibrante. Seus cabelos escuros caíam em ondas sobre os ombros, e um sorriso radiante iluminava seu rosto, um sorriso que eu nunca tinha visto em sua versão mais velha, um sorriso que parecia pertencer a outra vida, a outra mulher. Ela estava sentada em um banco de praça, sob a sombra de uma árvore frondosa, e ao seu lado, um homem. O homem era alto, de cabelos escuros e olhos penetrantes que pareciam fixar-se diretamente na lente da câmera, como se soubesse que um dia alguém o encontraria. Seu braço estava casualmente apoiado nas costas do banco, quase tocando Dona Aurora, e havia uma intimidade sutil entre eles, uma conexão inegável que irradiava da fotografia. Mas o que mais me chocou, o que fez meu estômago revirar, foi a criança nos braços de Dona Aurora. Um bebê, enrolado em um cobertor, dormindo pacificamente. Um bebê que não era minha mãe. O choque me atingiu com a força de uma onda. Quem era aquele homem? E mais importante, quem era aquela criança? A fotografia era uma bomba relógio, uma revelação que desmantelava tudo o que eu pensava saber sobre a história de minha família. A data inscrita no verso, em uma caligrafia elegante e delicada que eu reconheci como a de minha avó, confirmava minhas suspeitas. Primavera de 1958. 40 anos antes. 40 anos em que aquela imagem permaneceu oculta, guardada como um tesouro proibido. Desci do sótão com a fotografia em mãos, o coração ainda martelando no peito. A chuva lá fora continuava, agora mais forte, como se o céu estivesse chorando junto com a tempestade que se formava dentro de mim. Sentei-me novamente no sofá, a foto repousando em meu colo, e observei cada detalhe, cada nuance. O sorriso de minha avó, tão livre, tão cheio de vida, era um contraste gritante com a melancolia que eu conhecia. O olhar do homem, tão intenso, tão cheio de promessas. E o bebê? O bebê era a peça que faltava, a lacuna que eu sempre senti, mas nunca soube nomear. Minha mente começou a girar em uma espiral de perguntas. Por que essa foto estava escondida? Por que Dona Aurora nunca mencionou esse homem ou essa criança? Seria ele um amor perdido? E o bebê? O que aconteceu com ele? Seria um irmão ou irmã de minha mãe que nunca conhecemos? A ideia era perturbadora, mas ao mesmo tempo fazia um sentido estranho.
Explicava a tristeza velada de Dona Aurora, a sensação de um segredo pesado que ela carregava. Esperei até a noite, quando minha mãe e meu pai estavam em casa, para tentar obter alguma resposta. Com a fotografia ainda em minhas mãos, fui até a sala onde eles assistiam televisão. Minhas mãos suavam e meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo em meus ouvidos. Mãe, pai, comecei, minha voz um pouco mais trêmula do que eu gostaria. Eu encontrei isso no sótão. Entreguei a foto à minha mãe. Ela a pegou. O sorriso em seu rosto se desfez gradualmente, à medida que seus olhos percorriam a imagem. Primeiro, surpresa. Depois, confusão. E, finalmente, uma expressão de choque e incredulidade que espelhou a minha. Meu Deus, ela sussurrou, a voz quase inaudível. Quem são essas pessoas, Ana? Meu pai perguntou, pegando a foto das mãos dela. Ele também parecia atordoado. Essa é a vovó Aurora, eu disse apontando para a figura jovem. E esse homem e o bebê? Eu não sei. Minha mãe balançou a cabeça lentamente. Eu nunca vi essa foto. Nunca. E eu não reconheço esse homem. E o bebê? Não sou eu. Sua voz estava carregada de uma mistura de espanto e uma ponta de mágoa. A ideia de que sua mãe pudesse ter um segredo tão grande, tão íntimo, era claramente perturbadora para ela. Meu pai, por sua vez, parecia mais pragmático, embora igualmente chocado. Tem certeza que é a Aurora? Ela está tão diferente. Tenho certeza, eu afirmei. A caligrafia no verso é dela, primavera de 1958. O silêncio que se seguiu foi pesado, preenchido apenas pelo som distante da chuva. Minha mãe olhou para a foto novamente, seus olhos fixos no bebê. Eu nasci em 1960, ela murmurou, quase para si mesma. Então o bebê teria uns 2 anos a mais que eu se ainda estivesse vivo. A implicação era clara. Se o bebê da foto fosse um irmão, ele seria mais velho. Decidimos que a única pessoa que poderia nos dar respostas era Dona Aurora. A perspectiva de confrontá-la com a foto me encheu de apreensão. Eu não queria causar dor, mas a necessidade de saber era avassaladora. No dia seguinte, com a chuva ainda caindo, embora com menos intensidade, fomos visitá-la. Minha avó estava sentada em sua poltrona favorita, tricotando como de costume. Sua casa, sempre tão aconchegante, parecia agora um palco para uma revelação dramática. Minha mãe, com a foto na mão, aproximou-se dela. Mãe, a meu nome encontrou isso no sótão. Você pode nos explicar? Dona Aurora levantou os olhos, primeiro para minha mãe, depois para mim, e finalmente, seus olhos pousaram na fotografia. O tricô escorregou de suas mãos e caiu no chão. Seu rosto, geralmente tão sereno, contorceu-se em uma máscara de dor e surpresa. Seus lábios tremeram, e seus olhos, aqueles olhos que sempre guardaram um segredo, encheram-se de lágrimas. Oh, meu Deus! Ela sussurrou, a voz embargada. Ela pegou a foto com mãos trêmulas, seus dedos acariciando a imagem desbotada. Uma lágrima solitária escorreu por sua bochecha enrugada. Essa foto... Ela começou, mas sua voz falhou. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em um instante. A melancolia que eu sempre percebera nela agora se materializando em uma dor profunda e visível. Quem são eles, vovó? Eu perguntei gentilmente, sentindo um aperto no peito ao vê-la tão fragilizada. Ela olhou para o homem na foto, um olhar de uma ternura tão profunda que me fez prender a respiração. Ele era o amor da minha vida, ela disse, a voz quase inaudível. E o bebê era nosso filho. A revelação caiu sobre nós como um raio. Meu pai e minha mãe trocaram olhares de choque. Eu senti um arrepio percorrer minha espinha. Um filho. Dona Aurora tinha um filho que não era minha mãe. Um irmão ou irmã desconhecido. A história de nossa família,
que eu pensava conhecer, estava se desintegrando diante dos meus olhos. Minha mãe, recuperando-se do choque inicial, perguntou: Mas, mãe, por que você nunca nos contou? Quem era ele? Onde ele está? Dona Aurora fechou os olhos, uma expressão de angústia profunda em seu rosto. É uma história longa, minha filha. Uma história de dor e sacrifício. Eu enterrei essa memória por tanto tempo, tentei esquecê-la, mas ela sempre esteve aqui, em meu coração. Ela apontou para o peito. Escondi essa foto por 40 anos porque era a única coisa que me restava deles. E porque a verdade era muito difícil de ser dita. Ela nos pediu um tempo, prometendo que, quando estivesse pronta, contaria tudo. Aquele momento foi um divisor de águas. A foto não era apenas uma imagem antiga, era a chave para um segredo que havia moldado a vida de Dona Aurora, e, por extensão, a de toda a nossa família. A melancolia em seus olhos agora fazia todo o sentido. Havia uma história de amor, perda e um filho desconhecido. A partir daquele dia, a foto se tornou meu objeto de estudo, minha obsessão. Eu a guardava comigo, examinando-a sob diferentes luzes, buscando por pistas que Dona Aurora, em sua dor, não pudesse ou não quisesse revelar. O homem na foto tinha um rosto que parecia familiar, mas eu não conseguia identificar de onde. Seus olhos, em particular, tinham uma intensidade que me intrigava. E o bebê, tão pequeno, tão inocente, era o maior mistério de todos. Comecei a pesquisar sobre o ano de 1958. Que eventos marcantes aconteceram? Que tipos de nomes eram populares? Eu me sentia como uma detetive, montando um quebra-cabeça com peças esparsas e desbotadas. Minha mãe, embora ainda chocada, começou a me apoiar em minha busca. Ela também sentia a necessidade de entender a história de sua mãe, de preencher as lacunas que a foto havia escancarado. Meu pai, mais reservado, observava com uma mistura de preocupação e curiosidade, respeitando o espaço de Dona Aurora, mas também ansioso por respostas. Os dias se transformaram em semanas. Eu vasculhava antigos jornais da cidade, procurando por obituários, notícias de nascimentos ou casamentos daquela época. A internet, uma ferramenta que Dona Aurora nunca sonharia em usar, tornou-se minha aliada. Pesquisei sobre a moda, os costumes, a vida social do final dos anos 50 no Brasil. Cada pequena descoberta, cada fragmento de informação, me parecia um passo mais perto da verdade. A primeira pista concreta veio de um detalhe quase imperceptível na foto. No fundo, à direita do banco, havia uma placa de rua parcialmente visível. Com uma lupa e muita paciência, consegui decifrar algumas letras. Rua das Flores. E um número, 17. Era uma pista tênue, mas era algo. Comecei a pesquisar ruas com esse nome em cidades próximas, em especial naquelas onde Dona Aurora havia vivido antes de se casar com meu avô, que era uma figura que até então eu pensava ser o único grande amor de sua vida. Minha avó havia nascido em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, chamada São Vicente. Era um lugar pitoresco, cercado por montanhas e com uma história rica. Decidi que era para lá que eu deveria ir. Convenci minha mãe a me acompanhar, explicando que talvez a atmosfera da cidade, as memórias do lugar, pudessem ajudar Dona Aurora a se abrir. Ela concordou, percebendo a urgência em minha voz e a necessidade de desvendar aquele mistério que pairava sobre nós. Antes de partirmos, tentei conversar com Dona Aurora novamente. Sentei-me ao seu lado, segurando sua mão enrugada. Vovó, eu disse, nós vamos a São Vicente. Talvez lá você se sinta mais à vontade para nos contar. Ela apertou minha mão, seus olhos fixos em um ponto distante. São Vicente, ela murmurou, e um sorriso triste surgiu em seus lábios. Ah, São Vicente, tantas memórias boas e ruins. Ela não disse mais nada,
mas sua reação me deu a confirmação de que eu estava no caminho certo. A viagem para São Vicente foi longa, mas a paisagem montanhosa e as pequenas cidades que passávamos me mantinham alerta. Eu imaginava Dona Aurora jovem, correndo por aquelas ruas de paralelepípedos, vivendo uma vida que eu jamais conhecera. A cada quilômetro, a história da foto parecia se tornar mais real, mais palpável. Chegamos a São Vicente em uma tarde ensolarada, um contraste com a chuva que havia marcado o início de minha busca. A cidade era encantadora, com suas casas coloniais e praças arborizadas. Fomos direto para a prefeitura, onde eu esperava encontrar registros antigos, mapas, qualquer coisa que pudesse me levar à Rua das Flores 17. O funcionário da prefeitura, um senhor idoso com óculos na ponta do nariz, foi surpreendentemente prestativo. Depois de explicar a ele nossa busca, mostrando a foto e a data, ele nos indicou um arquivo de mapas antigos da cidade. Horas se passaram enquanto eu e minha mãe vasculhávamos os mapas empoeirados, e então eu a encontrei. Uma pequena rua, quase um beco, chamada Rua das Flores, e o número 17. O endereço era de uma casa antiga, de fachada colonial, que agora parecia abandonada. As janelas estavam empoeiradas, a tinta descascada, e um jardim outrora florido estava coberto de mato. Era difícil imaginar Dona Aurora, tão cheia de vida na foto, naquele lugar decrépito. No entanto, a emoção de estar ali, no local exato da fotografia, era indescritível. Era como se eu estivesse tocando o passado. Enquanto estávamos paradas em frente à casa, uma senhora idosa, com os cabelos brancos presos em um coque, saiu da casa vizinha. Ela nos observou com curiosidade. Minha mãe, sempre mais sociável, decidiu abordá-la. Boa tarde, senhora. Desculpe incomodar, mas estamos procurando informações sobre essa casa. Ela tem alguma história especial? A senhora, cujo nome era Dona Elza, sorriu. Ah, essa casa. Sim, ela tem muitas histórias. Pertenceu à família de Dona Aurora, muitos anos atrás. Meu coração deu um salto. Dona Aurora? Eu perguntei quase sem fôlego. Sim, a família dela morou aqui por gerações. Ela era uma moça linda, cheia de vida, mas teve um destino muito triste, coitada. Dona Elza nos convidou para entrar em sua casa, e ali, sentadas em sua sala de estar, ela começou a nos contar a história que Dona Aurora havia guardado por tanto tempo. Aurora era apaixonada por um rapaz chamado Miguel. Dona Elza começou, seus olhos brilhando com a lembrança. Ele era um homem bom, trabalhador, mas de família humilde. Os pais de Aurora, que eram muito conservadores e ambiciosos, não aprovavam o relacionamento. Eles queriam que Aurora se casasse com alguém de posses, para garantir o futuro da família. Mas Aurora e Miguel se amavam perdidamente. Eles se encontravam às escondidas aqui mesmo na praça em frente à casa. E foi ali que aquela foto deve ter sido tirada. Dona Elza disse, apontando para a janela. Um dia, Aurora descobriu que estava grávida. Foi um escândalo para a época, ainda mais para uma família tradicional como a dela. Seus pais ficaram furiosos. Eles a forçaram a se separar de Miguel e a esconder a gravidez. Uma pontada de dor me atingiu ao ouvir aquilo. A crueldade do destino, a rigidez das convenções sociais. O que aconteceu com Miguel? Minha mãe perguntou, com a voz embargada. Miguel foi embora da cidade. Os pais de Aurora o ameaçaram, disseram que se ele não sumisse, fariam mal a ele e à criança. Ele se sacrificou para proteger a Aurora e o bebê. Ele prometeu voltar, mas nunca mais o vimos. E o bebê? Eu perguntei, sentindo as lágrimas se formarem em meus olhos. O bebê nasceu, um menino lindo, com os olhos do pai. Aurora o amava mais que tudo, mas seus pais não permitiram que ela o criasse. Eles arranjaram para que o bebê fosse levado para longe, para ser criado por uma família em outra cidade, longe dos olhos curiosos de São Vicente. Disseram a Aurora que o bebê havia morrido no parto, mas ela nunca acreditou. Ela sabia que ele estava vivo, em algum lugar.
A história de Dona Elsa era um soco no estômago. A foto, outrora um mistério, agora se transformava em um retrato de uma tragédia. O sorriso de Dona Aurora na imagem, tão cheio de esperança, era agora tingido de uma dor inimaginável. O bebê era um filho perdido, arrancado dos braços de sua mãe. E o que aconteceu com Aurora depois? Minha mãe perguntou, enxugando uma lágrima. Ela foi forçada a se casar com um homem que seus pais escolheram, um homem bom, mas que ela nunca amou de verdade. Ela se mudou da cidade logo depois. Nunca mais foi a mesma. A alegria dela se apagou. Ela carregava a dor da perda de Miguel e do filho em seu coração, um segredo que a consumia por dentro. Dona Elsa nos contou que o homem com quem Dona Aurora se casou era meu avô, o pai de minha mãe. Ele era um homem honrado, que sempre tratou Dona Aurora com respeito, mas a ausência de um amor profundo e a sombra de um segredo não dito sempre estiveram presentes em seu casamento. A melancolia de Dona Aurora, aquela que eu percebera desde criança, era o eco de uma vida que lhe havia sido roubada. Agradecemos a Dona Elsa, com o coração pesado, mas com uma nova clareza. Voltamos para casa com a história completa, ou pelo menos, a maior parte dela. A verdade era mais dolorosa do que eu imaginara, mas também mais humana, mais real. A foto, escondida por 40 anos, havia finalmente revelado seu segredo. No caminho de volta, o silêncio no carro era diferente. Não era mais o silêncio da incerteza, mas o silêncio da compreensão, da tristeza e da admiração pela força de Dona Aurora. Minha mãe estava em choque, processando a ideia de ter um meio-irmão, de uma vida inteira de segredos. Eu, por outro lado, sentia uma mistura de alívio e uma nova urgência. A história não terminava ali. O filho de Dona Aurora e Miguel, meu tio desconhecido, estava em algum lugar. Ao chegarmos em casa, a chuva havia parado e um pôr do sol alaranjado pintava o céu. Fui diretamente ao quarto de Dona Aurora. Ela estava sentada na poltrona, olhando pela janela, com a foto ainda em suas mãos. Sentei-me ao seu lado e minha mãe se juntou a nós. Vovó, eu disse, minha voz suave. Nós fomos a São Vicente. Conversamos com Dona Elsa. Dona Aurora não se virou, mas um suspiro profundo escapou de seus lábios. Ela contou? Não contou? Ela disse, a voz embargada. Sim, vovó. Ela contou tudo. Sobre Miguel, sobre o bebê. Minha mãe se ajoelhou ao lado dela, pegando suas mãos. Mãe, por que você nunca nos contou? Nós teríamos entendido. Dona Aurora finalmente se virou, seus olhos cheios de lágrimas, mas com um brilho diferente, um brilho de alívio. Eu tinha tanto medo, minhas filhas. Medo de reviver a dor, medo do julgamento, medo de que vocês me vissem de outra forma. Eu tentei enterrar essa parte da minha vida, mas ela nunca me deixou. Cada dia eu pensava nele, no meu Miguel, no meu filho. Essa foto era meu único consolo, a única prova de que eles existiram, que nosso amor foi real. Ela nos contou os detalhes, a dor do parto, a agonia de ter seu filho arrancado de seus braços, a mentira contada por seus pais, a vida vazia que se seguiu. Ela descreveu Miguel com um carinho que o tempo não havia apagado, um homem de coração puro e um sorriso contagiante. Ela falou sobre o filho, o pequeno Gabriel, o nome que ela havia escolhido para ele, mesmo sem poder criá-lo. O nome: Gabriel. Era a primeira vez que ouvíamos o nome do bebê, uma nova peça do quebra-cabeça. Vovó, eu perguntei, você sabe para onde ele foi levado? Você tem alguma pista? Dona Aurora balançou a cabeça. Não, minha querida. Meus pais foram muito cuidadosos. Eles disseram que ele foi para uma família em uma cidade distante, mas nunca me disseram qual. Eu tentei procurar, quando era mais jovem, mas não tinha recursos, e o medo me paralisava. A dor em sua voz era palpável,
Mas havia também uma nova determinação em seus olhos. O segredo, finalmente revelado, havia tirado um peso de seus ombros, mas também reavivado uma esperança adormecida. Eu sempre sonhei em reencontrá-lo, ela disse, olhando para a foto, seus dedos acariciando o rosto do bebê. Saber se ele está bem, se teve uma vida feliz. Naquele momento, eu soube que minha missão não havia terminado. A foto escondida por 40 anos havia revelado uma história de amor e perda, mas também havia aberto a porta para uma nova busca. A busca por Gabriel, meu tio desconhecido, o filho de Dona Aurora e Miguel. Minha avó, que sempre foi um enigma, agora era uma mulher com uma história trágica e um desejo profundo. A melancolia em seus olhos não era mais um mistério, mas um testemunho de sua resiliência. A peça que faltava no quebra-cabeça genealógico não era apenas uma lacuna, era uma pessoa, um elo perdido que eu estava determinada a encontrar. A noite caiu, e a casa, antes envolta em um silêncio de segredos, agora respirava com a promessa de uma nova jornada. A foto, antes um objeto de curiosidade, agora era um farol, apontando para um futuro incerto, mas cheio de esperança. Eu sabia que a busca por Gabriel seria longa e desafiadora, mas a ideia de reunir Dona Aurora com seu filho perdido, de curar uma ferida de 40 anos, me enchia de um propósito inabalável. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, eu comecei a traçar um plano. Eu tinha um nome: Gabriel. Eu tinha uma data de nascimento aproximada: 1958. E eu tinha a história de uma mãe que nunca desistiu de seu filho. A chuva havia cessado, mas a tempestade em minha alma havia se transformado em uma corrente de determinação. A descoberta da foto foi apenas o começo. A verdadeira jornada estava apenas começando. Eu sentia que cada passo me levaria mais fundo na teia de histórias e destinos que formavam minha família, e que no final, eu não apenas encontraria respostas, mas também ajudaria a curar corações partidos. O mistério de Dona Aurora, que antes era um fardo, agora era um legado, uma missão que eu abraçava com todo o meu ser. A história de amor, sacrifício e perda de 40 anos estava prestes a ter um novo capítulo, e eu seria a narradora, a ponte entre o passado e um futuro de reencontros, e quem sabe, de redenção. A imagem daquele bebê nos braços de uma jovem Dona Aurora me impulsionava, um lembrete constante da vida que esperava ser descoberta, da verdade que ansiava por ser revelada. E eu estava pronta para desenterrá-la, custasse o que custasse. A cada dia que passava, a história de Dona Aurora se tornava mais vívida em minha mente. Eu revia a foto, imaginando os detalhes que Dona Elsa havia compartilhado. A praça, a árvore, o banco onde eles se sentavam. Aquele lugar, que antes era apenas um cenário, agora era um palco de um amor proibido e de uma despedida forçada. A imagem de Miguel, o amor da vida de minha avó, era agora a de um homem que fizera um sacrifício imenso para proteger sua amada e seu filho. A dor de Dona Aurora, que antes era uma melancolia discreta, agora era uma ferida profunda, mas que, com a revelação, começava a cicatrizar. Minha mãe e eu passamos horas conversando com Dona Aurora. Ela, pela primeira vez em décadas, falava abertamente sobre o passado, sobre a alegria e a dor que a acompanharam. Era como se, ao compartilhar seu segredo, ela estivesse se libertando de um peso invisível que a oprimia. Ela nos contou sobre os pequenos detalhes de seu relacionamento com Miguel, os passeios secretos, as promessas sussurradas sob a luz da lua. Ela descreveu a emoção de descobrir a gravidez, a mistura de medo e felicidade, e a subsequente devastação quando seus pais a forçaram a se separar de Miguel e a entregar seu filho. A voz de Dona Aurora, embora ainda embargada pela emoção, tinha uma nova força. Ela não era mais a mulher silenciosa e melancólica que eu conhecia, mas uma sobrevivente, uma guerreira que havia suportado uma dor indizível. E eu, sua neta, sentia um orgulho imenso por ela e uma determinação ainda maior
em ajudá-la a encontrar o que havia sido perdido. A busca por Gabriel não seria fácil. 40 anos é muito tempo. Registros podem ter sido perdidos. Nomes podem ter sido mudados. Mas eu tinha a esperança de Dona Aurora, a determinação de minha mãe e minha própria obstinação. Comecei a pesquisar sobre adoções na década de 50, sobre as práticas da época, as leis e os possíveis caminhos que um bebê levado de sua mãe poderia ter seguido. A internet se tornou minha principal ferramenta. Pesquisei em fóruns de busca por familiares, em grupos de pessoas que foram adotadas ou que buscam parentes perdidos. Cada história que eu lia, cada depoimento de reencontro, me dava mais esperança. Eu sabia que a jornada seria longa, cheia de becos sem saída e de frustrações, mas a imagem de Dona Aurora, com o sorriso radiante na foto e a dor em seus olhos, era meu combustível. A primeira etapa era tentar restringir a área de busca. Dona Aurora se lembrava de seus pais terem mencionado uma cidade distante, mas não havia mais detalhes. Eu sabia que a família de Dona Aurora tinha influência na região e que provavelmente usaram seus contatos para garantir que o bebê fosse levado para longe, para que o escândalo fosse esquecido. Isso significava que a cidade poderia ser em outro estado ou em uma região remota de Minas Gerais. Comecei a montar uma linha do tempo detalhada, cruzando a data de nascimento aproximada de Gabriel com eventos históricos e sociais da época. O Brasil dos anos 50 era um país em transformação, mas ainda muito conservador em questões morais. A história de Dona Aurora não era única, infelizmente. Muitas mulheres enfrentaram destinos semelhantes. Eu passava horas em bibliotecas, lendo livros sobre a história social do Brasil, sobre a vida no interior, sobre as famílias tradicionais e seus costumes. Cada pedacinho de informação me ajudava a construir um cenário, a entender o contexto em que a tragédia de Dona Aurora havia se desenrolado. A foto, antes um objeto estático, agora era um portal para um mundo de emoções e segredos. Eu a olhava e via não apenas uma imagem, mas uma história viva, pulsante. O sorriso de Dona Aurora, a intensidade do olhar de Miguel, a inocência do bebê Gabriel. Cada um deles era uma peça fundamental em um drama que eu estava determinada a desvendar. Minha mãe, Ana, também se envolveu profundamente na busca. Ela sentia a necessidade de compensar os anos de silêncio, de curar as feridas de sua mãe. Juntas, éramos uma equipe, unidas pelo amor a Dona Aurora e pela busca da verdade. Meu pai, Pedro, embora mais distante da parte emocional, oferecia apoio logístico, ajudando com a pesquisa e com os recursos necessários. A dinâmica familiar havia mudado. Aquele véu de melancolia que pairava sobre Dona Aurora havia sido levantado, revelando uma história que, embora dolorosa, nos unia de uma forma nova e profunda. Os primeiros meses de busca foram exaustivos. Muitos e-mails enviados, muitas ligações feitas, muitas portas fechadas. A frustração era constante, mas a esperança, alimentada pela resiliência de Dona Aurora, nunca se apagava. Ela, agora, estava mais viva do que nunca, com um novo brilho nos olhos, uma nova razão para viver. A ideia de reencontrar seu filho lhe dava forças, e eu me sentia responsável por essa esperança. Ainda não tínhamos nenhuma pista concreta sobre o paradeiro de Gabriel, mas a busca em si já estava transformando Dona Aurora. Ela começou a se lembrar de pequenos detalhes, de conversas fragmentadas que havia ouvido de seus pais, de nomes de pessoas que poderiam ter estado envolvidas na adoção. Cada fragmento era como um tesouro, uma nova peça para o quebra-cabeça. A história da foto escondida por 40 anos não era apenas sobre um segredo revelado. Era sobre a força do amor materno, a resiliência do espírito humano e a busca incansável pela verdade. E eu sabia que, não importa quanto tempo levasse, eu não descansaria até que Dona Aurora pudesse, finalmente, abraçar seu filho perdido. A jornada estava apenas começando, e eu estava pronta para cada passo, cada desafio, cada nova descoberta que o destino nos reservava.
A chuva daquela tarde chuvosa, que iniciou tudo, havia dado lugar a um sol de esperança, iluminando o caminho para o reencontro que todos nós, agora, sonhávamos. A história de Dona Aurora, de Miguel e de Gabriel, estava se desdobrando, e eu era a guardiã de suas memórias, a voz de sua busca, a ponte para um futuro que prometia curar as feridas do passado. E o mistério, que antes era uma sombra, agora era um convite para a vida, para a verdade, para o amor que transcende o tempo e o silêncio. A cada dia, a história de Dona Aurora se enraizava mais fundo em mim. A foto em preto e branco, com suas bordas desgastadas e seu tom sépia, havia se tornado um portal para um passado vívido e doloroso. Eu a observava constantemente, buscando novos detalhes, imaginando a vida que eles poderiam ter tido se as circunstâncias fossem outras. O sorriso jovem de minha avó, tão cheio de promessas, era um lembrete constante da alegria que lhe fora roubada. O olhar intenso de Miguel, o amor de sua vida, parecia me chamar a continuar a busca. E o bebê, Gabriel, dormindo pacificamente em seus braços, era o elo perdido que eu estava determinada a encontrar. A casa de Dona Aurora, antes um refúgio de silêncios e mistérios, agora ressoava com as histórias de seu passado. Ela, pela primeira vez em décadas, falava abertamente sobre Miguel, sobre os encontros secretos na Praça de São Vicente, sobre os sonhos que eles compartilhavam. A voz dela, antes hesitante, agora fluía com uma mistura de dor e uma nova leveza. Era como se, ao compartilhar seu segredo, ela estivesse se libertando de um fardo invisível que a oprimia há tanto tempo. Minha mãe, Ana, ouvia atentamente, absorvendo cada palavra, cada detalhe da vida de sua mãe que ela nunca conheceu. A relação entre elas se aprofundava, construída sobre a base da verdade e da compreensão. Nossa busca por Gabriel continuava, incansável. Eu havia mergulhado fundo no mundo das adoções antigas, descobrindo o quão complexo e, por vezes, obscuro era o processo na década de 50. Muitas adoções eram informais, sem registros oficiais, o que dificultava ainda mais a tarefa. No entanto, Dona Aurora se lembrava de um nome que seus pais haviam mencionado em uma conversa sussurrada: Dona Clarice. Ela era uma parteira respeitada na cidade, e seus pais haviam insinuado que ela ajudou no processo. Essa era uma pista crucial. Voltei a São Vicente, desta vez sozinha, com o objetivo de encontrar qualquer vestígio de Dona Clarice. Na prefeitura, os registros antigos revelaram que uma parteira com esse nome havia vivido na cidade até o final dos anos 70, quando faleceu. No entanto, havia um endereço antigo e uma menção a um filho que ainda vivia na cidade. Com o coração batendo forte, dirigi-me ao endereço. Era uma casa simples, bem cuidada, com um pequeno jardim florido. Um senhor idoso, com um semblante gentil, atendeu à porta. Apresentei-me e expliquei o motivo da minha visita, mostrando a foto de Dona Aurora jovem com Gabriel. O senhor, cujo nome era José, era o filho de Dona Clarice. Ele olhou para a foto, seus olhos se arregalando em reconhecimento. Dona Aurora! Ele exclamou. Eu me lembro dela. Minha mãe falava dela. Uma história muito triste. José me convidou a entrar. E ali, em sua sala, ele começou a preencher algumas das lacunas que ainda existiam na história. Minha mãe era uma mulher de bom coração, mas ela trabalhava sob as ordens de famílias poderosas da cidade. José começou. Ela ajudou Dona Aurora no parto e se afeiçoou muito ao bebê. Ela sabia que a história oficial de que o bebê havia morrido era uma mentira. Meus pais, por respeito a Dona Aurora, guardaram o segredo. Minha mãe, ele continuou, sentia muita pena de Dona Aurora. Ela tentou interceder, mas os pais dela eram irredutíveis. Eles queriam o bebê longe, para preservar a honra da família. Minha mãe, então, fez o que pôde para garantir que o bebê fosse para uma boa família. Ela me contou que o bebê foi levado para o Rio de Janeiro. José revelou.
e meu coração deu um salto. Para uma família de amigos dela que não podiam ter filhos. Eles eram pessoas boas, de posses, e prometeram criar o menino com muito amor. Minha mãe fez um acordo com eles. Eles deveriam enviar cartas anônimas para ela, de tempos em tempos, apenas para que ela soubesse que o menino estava bem. Ela nunca revelou o nome da família, para proteger a privacidade de todos, mas ela sempre soube que Gabriel estava vivo e feliz. Gabriel, eu sussurrei, sentindo as lágrimas nos olhos. Então ele foi para o Rio de Janeiro. Essa era a pista mais concreta que tínhamos até agora. Um novo horizonte se abria. José, percebendo minha emoção, foi até um velho baú de madeira e tirou uma pequena caixa. Minha mãe guardava essas cartas. Ela dizia que eram a prova de que o menino estava bem. Ela nunca as abriu, apenas sentia o peso delas e sabia que eram notícias de Gabriel. Ele me entregou a caixa. Dentro, havia uma pilha de envelopes amarelados, sem remetente, apenas com um carimbo postal do Rio de Janeiro e a data. As datas iam de 1959 até o final dos anos 70, quando Dona Clarice faleceu. Era um tesouro, a prova de que Gabriel havia crescido, que ele havia tido uma vida. Agradeci a José com todo o meu coração. Ele havia nos dado a esperança que precisávamos. Voltei para casa com a caixa de cartas, sentindo o peso da história em minhas mãos. Dona Aurora, ao ver os envelopes, desabou em lágrimas de alívio e gratidão. Ela não conseguia parar de acariciar as cartas, imaginando o que elas continham. A vida de seu filho que estava ali, guardada naquele papel. Decidimos não abrir as cartas imediatamente. Elas eram um elo com Gabriel, um fio que nos levaria a ele. Agora que sabíamos que ele estava no Rio de Janeiro, a busca se tornaria mais direcionada. A cidade era grande, mas a informação de que a família adotiva era de posses e amiga de Dona Clarice, uma parteira do interior, nos dava um ponto de partida. A próxima etapa seria ir ao Rio de Janeiro. A ideia de estar tão perto de Gabriel, de poder finalmente fechar o ciclo de 40 anos de segredos e dor, era avassaladora. Dona Aurora, apesar da idade avançada, insistiu em nos acompanhar. Eu preciso vê-lo, minha neta. Nem que seja a última coisa que eu faça. Sua determinação era inabalável. A viagem para o Rio de Janeiro foi diferente das outras. Não era mais uma busca cega, mas uma peregrinação com um objetivo claro. A cidade maravilhosa, com sua beleza estonteante, parecia se abrir para nós, como se estivesse nos convidando a desvendar seus próprios segredos. No Rio, nossa primeira parada foi em cartórios e arquivos públicos, buscando registros de adoção daquela época. Sabíamos que seria difícil, dadas as práticas informais, mas tínhamos que tentar. As cartas de Dona Clarice, embora não contivessem nomes, eram a prova da existência de Gabriel e de sua adoção. Passamos dias vasculhando documentos empoeirados, conversando com funcionários públicos, muitos deles já idosos, que se lembravam de como as coisas funcionavam naqueles tempos. A cada porta que se abria, a cada informação que surgia, a esperança de Dona Aurora se renovava. Ela, sentada ao nosso lado, segurava a foto de Gabriel bebê, seus olhos fixos na imagem, como se estivesse tentando se conectar com o filho que ela nunca conheceu. A busca no Rio de Janeiro foi um labirinto de burocracia e informações fragmentadas. No entanto, a persistência de minha mãe e a minha, combinadas com a história comovente de Dona Aurora, começaram a render frutos. Em um dos cartórios, um funcionário mais antigo, tocado pela história, nos deu uma dica valiosa. Ele se lembrou de um caso antigo, de uma adoção que havia sido intermediada por uma parteira de Minas Gerais, envolvendo uma família proeminente da zona sul do Rio, a família Albuquerque. O nome Albuquerque ressoou em minha mente. Era um nome conhecido, associado a uma família tradicional e influente. Começamos a pesquisar sobre a família Albuquerque daquela época. Descobrimos que o casal, Dr. Ricardo Albuquerque,
e Dona Lúcia Albuquerque não tinha filhos biológicos e eram conhecidos por sua filantropia e por terem adotado um menino em meados de 1958. Essa era a peça que faltava. Gabriel. Ele havia sido criado como um Albuquerque. A emoção era indescritível. Tínhamos um nome, uma família, um endereço. A caixa de cartas de Dona Clarice, agora, fazia todo o sentido. As cartas eram a prova de que Gabriel estava bem, criado por uma família amorosa e de posses, exatamente como Dona Clarice havia prometido. Dona Aurora, ao ouvir o nome Albuquerque, fechou os olhos e um sorriso de pura felicidade se espalhou por seu rosto enrugado. Meu Gabriel, ela sussurrou. Ele está vivo. Ele está bem. Aquele momento, após 40 anos de silêncio e dor, era a culminação de uma vida de espera. A próxima etapa era a mais delicada, o reencontro. Como abordar a família Albuquerque? Como apresentar Dona Aurora, a mãe biológica que Gabriel nunca conheceu? Decidimos que a abordagem deveria ser cuidadosa, respeitosa e que a verdade deveria ser apresentada com sensibilidade. Minha mãe e eu escrevemos uma carta para a família Albuquerque, explicando a situação, a história de Dona Aurora e anexando uma cópia da foto de Dona Aurora jovem com Gabriel bebê. A carta era uma mistura de esperança e apreensão, um pedido para que eles compreendessem a dor de uma mãe que havia perdido seu filho e que agora, após 40 anos, tinha a chance de reencontrá-lo. A espera pela resposta foi agonizante. Cada dia parecia uma eternidade. Dona Aurora, embora ansiosa, estava em paz. A simples certeza de que Gabriel estava vivo e bem já era um consolo imenso. Ela passava horas olhando para a foto, imaginando como ele seria agora, como seria seu sorriso, seus olhos. Finalmente, a resposta chegou. Uma carta elegante, com o timbre da família Albuquerque. Meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo em meus ouvidos. Abri o envelope com as mãos trêmulas. A carta era de um homem, que se apresentava como Gabriel Albuquerque. Ele havia recebido nossa carta e a foto. Ele estava chocado, mas também profundamente tocado pela história. Ele havia crescido sabendo que era adotado, mas nunca soube os detalhes de sua origem. A foto, para ele, era uma revelação. Ele expressava o desejo de conhecer Dona Aurora, sua mãe biológica. Ele queria ouvir a história dela, entender seu passado e, se possível, construir um relacionamento. A carta terminava com um convite para nos encontrarmos em sua casa, no Rio de Janeiro, na semana seguinte. A emoção na casa de Dona Aurora era indescritível. Lágrimas de alegria, abraços apertados, risos e suspiros de alívio. 40 anos de segredos, de dor e de espera estavam prestes a terminar. A foto escondida, que havia sido o catalisador de toda essa jornada, agora era o símbolo de um reencontro iminente. A semana que se seguiu foi de preparativos e de muita emoção. Dona Aurora, apesar da idade, parecia rejuvenescer a cada dia. Ela escolheu sua melhor roupa, arrumou o cabelo, e seus olhos, que antes guardavam uma melancolia discreta, agora brilhavam com uma esperança vibrante. A viagem para o Rio de Janeiro, desta vez, foi a mais significativa de todas. O sol brilhava intensamente, e o céu estava de um azul profundo, como se a natureza estivesse celebrando o que estava por vir. Chegamos à casa da família Albuquerque, uma mansão imponente na zona sul do Rio. A emoção era palpável, um misto de nervosismo e uma alegria avassaladora. Fomos recebidos por Gabriel. Ele era um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e um sorriso gentil. Seus olhos eram os mesmos da foto, a mesma intensidade, a mesma profundidade de Miguel. Dona Aurora, ao vê-lo, soltou um grito abafado e correu para abraçá-lo. Foi um abraço de 40 anos, um abraço de mãe e filho, de amor e de perdão. As lágrimas escorriam livremente pelos rostos de todos.
um rio de emoções que lavava as dores do passado. Gabriel nos apresentou a sua família, sua esposa e seus filhos, que também estavam emocionados com o reencontro. Ele nos contou sua história, como havia crescido em uma família amorosa, como sempre soube que era adotado, mas nunca sentiu a necessidade de procurar seus pais biológicos, até agora. A foto de Dona Aurora, a carta que eu havia escrito, havia despertado nele uma curiosidade e um desejo de conhecer suas origens. Dona Aurora, com a voz embargada pela emoção, contou a Gabriel a história de seu amor com Miguel, a dor da separação, o sacrifício que ela fez para protegê-lo. Ela falou sobre os 40 anos de segredos, sobre a foto escondida, sobre a melancolia que a acompanhou por toda a vida. Gabriel ouvia atentamente, seus olhos cheios de lágrimas, mas também de uma nova compreensão. O reencontro foi um momento de cura, de fechamento de um ciclo. A foto, que havia sido escondida por tanto tempo, agora estava emoldurada na sala de Gabriel, um testemunho de uma história de amor e de resiliência. Dona Aurora finalmente havia encontrado seu filho, e Gabriel havia encontrado suas raízes. A melancolia em seus olhos havia desaparecido, substituída por uma paz profunda e uma alegria que eu nunca tinha visto nela. A história da foto escondida por 40 anos não era apenas sobre um segredo revelado. Era sobre a força do amor materno, a resiliência do espírito humano e a busca incansável pela verdade. E eu, sua neta, havia sido a ponte entre o passado e o presente, a voz que trouxe à luz uma história que merecia ser contada. Aquele dia no Rio de Janeiro, sob o sol brilhante, foi o dia em que o quebra-cabeça genealógico de nossa família finalmente se completou. E a melancolia de Dona Aurora, que me intrigava desde a infância, havia se transformado em um sorriso de pura felicidade, um sorriso que agora eu sabia era o reflexo de um amor que transcendeu o tempo e o silêncio. A vida de Dona Aurora, antes marcada pela perda, agora era um testemunho da esperança e da capacidade de cura que reside em cada um de nós. E eu, sua neta, sentia um orgulho imenso por ter sido parte dessa jornada, por ter ajudado a trazer à tona a verdade e a reunir uma família que o destino havia separado por tanto tempo. A história da foto, que começou em uma tarde chuvosa, culminou em um dia de sol, de reencontro e de amor. A partir daquele dia, a vida de Dona Aurora se transformou. Ela não era mais a mulher de semblante calmo e olhar melancólico, mas uma mulher que irradiava paz e alegria. A presença de Gabriel em sua vida preencheu o vazio que a acompanhava há 40 anos. Eles se encontravam regularmente, compartilhando histórias, recuperando o tempo perdido. Gabriel, por sua vez, estava feliz por ter encontrado sua mãe biológica, por ter compreendido suas raízes e a história de amor e sacrifício que o trouxe ao mundo. Ele abraçou Dona Aurora com o amor de um filho que finalmente encontrou seu lugar. A foto, que antes era um segredo, agora era um símbolo de união, de amor e de redenção. E eu, sua neta, sentia que minha missão havia sido cumprida e que a história de Dona Aurora, finalmente, havia encontrado seu final feliz.